Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante na área da saúde, né? Os acessos vasculares. Temos aqui uns guias, materiais de aula bem técnicos, explicando como o pessoal da saúde faz para acessar nossas veias, artérias. E a nossa missão aqui é entender bem a diferença, sabe? Entre o acesso periférico e o central. Ver as técnicas, por que precisa e os cuidados, claro. Prontos para essa conversa? Com certeza. É um tema, assim, fundamental na prática médica diária. Vamos dar uma olhada nas indicações, na famosa técnica de Seldinger, que o pessoal usa bastante, e também, nas complicações que podem acontecer. A ideia é tirar o essencial desses materiais. Ótimo. Bom, para começar, essa coisa de acessar vaso sanguíneo não é de hoje, né? Vi aqui que tem história antiga isso. Nossa, tem sim. É uma busca longa. Se a gente for ver, desde o século XVII já tinha gente tentando infusão, aí passou por tratamento de cólera no século XIX, as primeiras transfusões. Foi evoluindo, mas o marco mesmo assim foi no século XX. O Albaniak padronizando a subclave em 52, e no mesmo ano, olha só, o Sven Ivar Seldinger desenvolveu a técnica dele. Isso aí mudou tudo. Que interessante, uma técnica pode revolucionar mesmo. Então a gente tem basicamente dois grandes grupos, periférico e central. Qual a diferença-chave? Basicamente onde a ponta do catéter vai parar e para que ele serve, né? O acesso venoso periférico, ele usa veias mais na superfície, tipo braço, mão, às vezes perna. É para coisa mais curta, sabe? Hidratar, dar um antibiótico por uns dias. A escolha do local, do catéter, depende do que vai ser usado, quanto tempo, como está a veia do paciente. E esses catéteres, Gelco, Scalp, são esses os mais comuns para periférico? Isso são esses nomes comerciais que a gente ouve. São cateteres curtos, flexíveis. As vezes mais usadas são a cefálica, a basílica, no braço. Às vezes, a jugular externa, no pescoço, mas é menos comum. E como é que faz na prática? Não é só chegar e espetar, imagino. Não, de jeito nenhum. É um procedimento cuidadoso. Tem que checar a prescrição, confirmar o paciente, explicar o que vai ser feito. Aí escolhe o lugar, o cateter certo, põe o garrote para a veia aparecer melhor. Limpa bem a pele, faz a punção com o bisel da agulha para cima. Tem que ver o sangue voltando para confirmar que está na veia. Aí tira a agulha de dentro, deixa só o cateter de plástico, solta o garrote, conecta o soro, testa para ver se está fluindo direitinho sem inchar e fixa bem, anotando data, hora, tudo certinho. Uau, bastante passo. Mas tem hora que não dá para usar o periférico, né? Quais são as contraindicações? Sim, tem limites claros. Não pode funcionar onde tem fístula para diálise, por exemplo. Aquilo é vital para o paciente. Também do lado que teve mastectomia com retirada de linfonodo pelo risco de linfedema, de inchaço. Veia que já está inflamada com tromboflebite ou área queimada, também não rola. E o mais importante, o tipo de solução. Líquido muito concentrado com osmolaridade muito alta, tipo acima de 900, ou medicação que irrita demais a veia, que a gente chama de vesicante, não pode em acesso periférico, causa lesão séria. Nutrição direto na veia por muito tempo, a NPT, geralmente também não é por periférico. Entendi. Faz todo sentido. Então, se o periférico não serve ou não é seguro para aquilo, aí entra o acesso venoso central. Por que essa necessidade de ir mais fundo para veias maiores? As indicações para o central são para situações mais, digamos, complexas ou de maior necessidade. Precisa de central quando vai usar aquelas drogas que irritam muito, como as vasoativas, para controlar a pressão, quimioterapia, a própria NPT, tratamentos que vão durar muito tempo, semanas, meses. Precisa de algo mais seguro e duradouro. Outra coisa-chave é monitorar pressão dentro das veias grandes, perto do coração. A PVC, sabe? Dá muita informação. E também para colocar marca-passo, fazer filtração de sangue tipo plasmaférese, hemodiálise de urgência, ou quando simplesmente não se acha um acesso periférico bom de jeito nenhum. E em cirurgia grande também, quase sempre precisa. Entendi as situações. E a técnica de Seldinger que você falou lá no começo, é ela que entra aí? Na maioria das vezes, sim. A técnica de Seldinger é a base para quase todo o acesso central.
A sacada genial foi usar um fio-guia flexível. Funciona assim: você acha a veia profunda com uma agulha, viu que veio sangue, beleza, tá no lugar. Aí passa o fio-guia por dentro da agulha para dentro da veia. Tira a agulha, o fio-guia fica lá, servindo de caminho, de trilho mesmo. Aí você pode passar um dilatador para largar um pouquinho o caminho na pele e no subcutâneo, e depois desliza o catéter definitivo por cima do fio-guia até onde ele tem que ficar. Tira o fio-guia no final e pronto. Nossa, muito engenhoso mesmo. E onde que colocam esses catéteres centrais? Os materiais falam de 3 lugares principais. Isso, são 3 os sítios mais comuns. Primeiro, a veia subclávia. Fica embaixo da clavícula. A vantagem dela é que depois de passar, o catéter fica bem seguro ali, talvez com menos risco de infecção. O problema é que está colado no pulmão. Se errar a punção, pode dar pneumotórax. O pulmão murcha. E se sangrar, é ruim de apertar para parar. Delicado. Qual o segundo? A veia jugular interna, no pescoço. Ela é mais superficial, o caminho para o coração é mais reto e a grande vantagem, se sangrar, dá para comprimir. Por isso é melhor para quem tem problema de coagulação. O risco de furar o pulmão é bem menor. Ah, essa parece mais segura nesse ponto. E a terceira? A veia femoral, lá na virilha. O acesso é fácil, especialmente numa emergência, tipo parada cardíaca. Os pontos anatômicos são mais fáceis de achar. A desvantagem clássica é o risco maior de infecção e de formar coágulo, de trombose, ainda mais se ficar muito tempo. Entendi as opções, cada uma com o seu porém, né? E por que alguns catéteres têm vários caninhos? Multilumen que chama. Isso, multilumen. São super úteis. Imagina que você precisa dar, 3 remédios ao mesmo tempo. Só que esses remédios não podem se misturar antes de entrar no sangue, senão eles reagem, precipitam. O catéter com 2 ou 3 lumens resolve isso. Cada caninho é um canal separado, independente. Eles só vão se encontrar lá na corrente sanguínea, onde o sangue já dilui tudo rapidamente. É muito prático. Nossa, facilita muito mesmo. E o preparo para colocar um central? Deve ser bem mais rigoroso, né? Ah, com certeza. É um procedimento invasivo, tem que ter muito mais cuidado, tem que posicionar o paciente certinho, às vezes com a cabeça mais baixa para evitar a entrada de ar na veia, monitorar o coração o tempo todo, a limpeza da pele é super rigorosa, com um antisséptico forte, campo estéreo para isolar tudo, anestesia local, claro, e o ponto crucial, depois de passar o catéter, principalmente na subclávia e jugular, tem que fazer um raio-x de tórax. É obrigatório para confirmar se a ponta do catéter está no lugar certo, que é geralmente na entrada do átrio direito, na veia cava superior, e também para ver se não deu nenhuma complicação na hora, como o pneumotórax. Essa confirmação por imagem é fundamental, então. Mas mesmo com todo esse cuidado, sendo mais invasivo, deve ter mais risco. Tem situação que é proibido mesmo fazer o acesso central. Sim, tem contraindicação absoluta. A principal é se tiver infecção na pele bem no lugar que você ia picar. Não pode, senão leva a bactéria para dentro. Outra é se você já sabe que aquela veia está com trombose, está entupida, ou se a anatomia ali está toda alterada por cirurgia, trauma, radioterapia. Aí o risco fica muito alto. E tem as relativas, né? Que a gente pensa 2 vezes. Problema de coagulação. Melhor evitar a subclávia, que não dá para comprimir. Vai para jugular ou femoral. Doença pulmonar grave, tipo DPOC. Aí a gente pensa 1000 vezes antes de arriscar um pneumotórax na subclávia. Entendi. E as complicações? O que pode dar errado ali na hora ou depois? A gente divide em imediatas, que acontecem na hora ou logo depois, e as tardias. As imediatas são furar a artéria sem querer, que fica ali do lado da veia, pode dar um hematoma grande, o próprio pneumotórax, que já falamos, sangrar para dentro do tórax, o hemotórax, entrar ar na veia, que é a embolia gasosa, perigosíssimo, e, bem mais raro, mas pode acontecer, perfurar o coração. Nossa, que lista! São riscos bem sérios. E as complicações que vêm depois? As tardias? As tardias são a grande dor de cabeça no dia a dia. As 2 principais disparados são infecção e trombose. Infecção. Parece que esse é o grande fantasma, né? Os materiais falam em números altos? Infelizmente é sim. Infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. É a complicação tardia mais comum e uma das mais graves.
Dependendo do tempo que o catéter fica, das condições do paciente, a taxa pode ser bem alta mesmo. Pode ser só uma infecção ali na pele, onde o catéter entra, ou no caminho por baixo da pele. Mas o pior é quando as bactérias grudam no catéter e caem no sangue, dando infecção generalizada, sepse. Diagnosticar às vezes é difícil, e muitas vezes o único jeito é tirar o catéter, principalmente se for bactéria brava ou fungo. É uma luta constante nos hospitais. Puxa vida! E a trombose? Formar coágulo? Também é bem relevante. O catéter, por ser um corpo estranho ali dentro da veia, já pode irritar e fazer o sangue coagular em volta. Se a ponta não ficou no lugar ideal, se machucou a veia na hora de passar, se o paciente já tem tendência à trombose, ou até se o remédio que está passando forma uns cristalzinhos e entope o catéter, tudo isso aumenta o risco. A trombose pode entupir o catéter e ele para de funcionar, ou pior, o coágulo pode soltar e parar no pulmão, dando embolia pulmonar. Com todos esses riscos, usar ultrassom para guiar a punção que foi mencionado ajuda mesmo? Ajuda demais. Hoje em dia, a punção guiada por ultrassom é considerado padrão, especialmente para jugular e femoral. Com o ultrassom, o médico vê a veia, vê a artéria do lado para não furar ela e vê a agulha chegando no lugar certo, tudo em tempo real. Isso aumenta muito a chance de acertar de primeira, diminui o número de picadas e, o mais importante, reduz comprovadamente o risco de complicação, tipo furar artéria, fazer hematoma. É uma ferramenta de segurança essencial. Ufa, que imersão! Então, recapitulando, a gente viu bem a diferença do acesso periférico, mais superficial, para coisas rápidas, e o central, mais profundo, para situações mais complexas, tratamentos longos, monitorização. Entendemos a lógica da técnica de Seldinger para os centrais e os lugares mais comuns, subclávia, jugular, femoral, cada um com seus prós e contras. Exatamente. E falamos não só de como faz, mas por que precisa, quando não pode, e principalmente dos riscos. As complicações na hora, como pneumotórax, e as que vêm depois, principalmente infecção e trombose, que são desafios grandes e pedem muito cuidado. E o papel do ultrassom para deixar tudo mais seguro ficou bem claro também. Entender esses processos, mesmo que por cima, dá uma outra visão sobre o cuidado médico, né? Mostra quanta técnica e precisão tem por trás. Sem dúvida. E, sabe, isso deixa a gente pensando numa coisa para o futuro. Se a infecção de catéter central ainda é um problemão, apesar de tudo que a gente já sabe e faz, que tipo de inovação em material, sabe, catéter com alguma coisa para matar a bactéria, ou que dificulte ela grudar, ou mesmo em técnica de cuidar do catéter, o que poderia surgir para diminuir ainda mais esse risco, para tornar esses acessos que são tão necessários ainda mais seguros? Fica aí a questão, né? Um desafio para a pesquisa, para a engenharia biomédica, para a prática do dia a dia. Excelente ponto para a gente refletir. E com essa provocação, a gente encerra essa nossa conversa detalhada de hoje sobre acessos vasculares.